Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que está no Novo Testamento, que é a primeira carta aos Coríntios. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só, nós temos uma novidade incrível aqui no canal, que é um e-book sobre o Evangelho segundo João, uma análise completa dos 21 capítulos. Clica no link aqui abaixo e adquira o de vocês hoje mesmo. Vamos lá? A primeira carta aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, é uma das mais importantes epístolas do Novo Testamento, sendo dirigida à igreja em Coríntio, uma cidade grega de significativa importância na época. Coríntio era uma metrópole vibrante situada no Isthmus, que conecta o norte e o sul da Grécia, e desempenhava um papel vital no comércio, conectando o mar Egeu ao mar Adriático. Isso fez de Coríntio um centro cosmopolita, economicamente próspero e culturalmente diversificado, mas também notoriamente conhecida por sua imoralidade e paganismo. A fundação da igreja em Coríntio está diretamente ligada ao ministério missionário do apóstolo Paulo, segundo o relato do livro de Atos dos Apóstolos, especificamente em Atos 18. Paulo chegou à cidade de Coríntio durante a segunda viagem missionária, por volta de 50 depois de Cristo. Naquela época, Coríntio era uma cidade extremamente importante no Império Romano, sendo um centro comercial estratégico famoso por sua riqueza, diversidade cultural e grande população de imigrantes de diferentes partes do Império. Paulo permaneceu na cidade por aproximadamente 18 meses, pregando o Evangelho e formando uma comunidade de crentes. A igreja era composta por gentios convertidos, judeus e ex-escravos e pessoas de várias classes sociais, o que refletia a diversidade da cidade em termos culturais e econômicos. No entanto, essa diversidade também gerava desafios e tensões internas, visto que os novos convertidos muitas vezes traziam para a igreja práticas e visões culturais que conflitavam com os ensinamentos cristãos. Ao chegar em Coríntios, Paulo encontrou um casal de judeu, Áquila e Priscila, que haviam recentemente sido expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, que ordenava a expulsão de todos os judeus. Áquila e Priscila compartilhavam com Paulo o ofício de fabricar tendas, e esse ponto em comum permitiu que eles trabalhassem juntos. Paulo, além de sua pregação, sustentavam-se economicamente com esse trabalho manual. Como de costume, Paulo primeiro foi à sinagoga da cidade para pregar aos judeus, e ele procurava sempre começar sua evangelização entre os judeus e depois voltava para os gentios. Em Coríntio, Paulo enfrentou resistência e rejeição de muitos judeus que se opunham à mensagem de que Jesus era o Messias. Diante dessa rejeição, Paulo decidiu concentrar seus esforços nos gentios, dizendo: "Desde agora irei para os gentios." Apesar das dificuldades iniciais, a pregação de Paulo começou a produzir frutos. Um dos primeiros convertidos foi Crispo, o chefe da sinagoga, juntamente com toda a sua casa. Muitos em Coríntio, tanto judeus quanto gentios, também creram e foram batizados. A igreja começou a crescer rapidamente, tornando-se uma comunidade diversa, composta por pessoas de diferentes origens sociais e econômicas. Foi nesse contexto que Paulo passou cerca de 18 meses em Coríntio, estabelecendo uma base sólida para a nova igreja durante esse período. Ele ensinou os fundamentos da fé cristã e trabalhou para fortalecer a comunidade que estava se formando em meio a uma cidade profundamente influenciada pelo paganismo e pela moralidade decadente. Em meio aos desafios e às oposição que Paulo enfrentava, ele recebeu uma visão do Senhor durante a noite, na qual Deus lhe disse para não temer, mas continuar pregando, pois muitas pessoas na cidade pertenciam a ele. Deus prometeu a Paulo que ele estaria sob sua proteção e que ninguém
ninguém o atacaria para fazer-lhe mal. Esse encorajamento divino de Deus a Paulo deu a confiança necessária para continuar seu trabalho em Coríntio. A igreja em Coríntio nasceu em um ambiente socialmente complexo e moralmente desafiador. Coríntio era uma cidade cosmopolita, marcada pela presença de templos dedicados a diversas divindades, como o famoso templo de Afrodite, a deusa do amor. Esse templo era famoso por práticas que envolvia a prostituição cultural, refletindo o caráter hedonista na cidade. Além disso, Coríntio era um centro de filosofia grega e de debates intelectuais, o que colocava a nova comunidade cristã em confronto com ideias de relativismo moral e práticas de vida que não condizem com os ensinamentos cristãos. Por isso, Paulo teve que lidar com questões complexas relacionadas à imoralidade, divisão, orgulho espiritual e o sincretismo, que ameaçava a unidade e a integridade da igreja. Após os 18 meses de intenso trabalho e estabelecimento da igreja, Paulo deixou Coríntio, seguindo para Éfeso e posteriormente para Jerusalém. Entretanto, ele manteve contato com a igreja de Coríntio por meio de cartas e visitas, tentando resolver os problemas que surgiam na comunidade. A primeira carta aos Coríntios foi escrita em resposta a esses problemas, cerca de 3 a 5 anos após a saída de Paulo, quando Paulo soube de divisões e práticas indevidas que ameaçavam a coesão da igreja. Apesar das dificuldades enfrentadas por Paulo e pela igreja nascente, ela se tornou um importante ponto de expansão do cristianismo no mundo greco-romano. O trabalho de Paulo em Coríntio e as cartas que ele enviou posteriormente forneceram orientações e ensinamentos fundamentais que ainda hoje são amplamente estudados e aplicados na vida cristã. Coríntio, uma cidade famosa por seu hedonismo e por ser um dos centros mais licenciosos do Império Romano, influenciava fortemente a vida dos membros da igreja. A cidade abrigava templos dedicados a várias divindades greco-romanas, como o famoso templo de Afrodite, associado ao culto sexual. A forte presença de filosofias gregas e práticas pagãs também permeava o cotidiano dos cristãos de Coríntio, criando um ambiente propício para a fragmentação e o sincretismo religioso. Assim, a comunidade cristã em Coríntio enfrentava uma série de problemas. Havia divisões entre os membros, com facções que se alinhavam a diferentes líderes espirituais: Paulo, Apolo, Pedro e até Cristo. Além de disputas sobre doutrinas, além disso, questões de imoralidade sexual, litígio entre irmãos e influências filosóficas pagãs colocavam em risco a unidade e a pureza da igreja. Coríntio, no tempo do apóstolo Paulo, era uma das cidades mais proeminentes e influentes do Império Romano, com uma localização geográfica privilegiada, situada no estreito istmo que liga a Grécia continental ao Peloponesco. Coríntio era um centro de comércio vital. Esse contexto fez da cidade um ponto de encontro de culturas, religiões e práticas filosóficas, mas também um local conhecido por sua imoralidade e excessos. Coríntio era uma cidade cosmopolita, com uma população diversificada, composta por romanos, gregos, judeus e pessoas de outras partes do império. Seu porto movimentado era um dos mais importantes da época, atraindo comerciantes e viajantes de todas as partes. A riqueza de Coríntio era evidente, mas também era uma cidade marcada por grandes desigualdades econômicas e sociais. Essa mistura de culturas gerava uma série de influências que se manifestavam na vida cotidiana e na mentalidade dos habitantes. Os coríntios eram conhecidos por sua busca por luxo, prazer e entretenimento. A cidade tinha uma população e reputação tão libertina que o verbo grego corintianizar se tornou sinônimo de práticas imorais e de devassidão sexual. Coríntio era um centro religioso pagão, conhecido especialmente pelo templo de Afrodite, a deusa do amor e da fertilidade. Esse templo tinha centenas de sacerdotisas que também atuavam como prostitutas cultuais, o que influenciava fortemente os costumes locais. Além do culto a Afrodite, havia templos dedicados a outras divindades
divindades grego e romanas como Apolo e Poseidon. Bem, como o culto a imperadores romanos divinizados, a religiosidade em Coríntio estava profundamente entrelaçada com a vida social e comercial. Festividades religiosas frequentemente envolvidas práticas de sacrifício de animais, banquetes e muitas vezes comportamento licenciosos. A adoração a deuses estava ligada à busca por bênçãos materiais, saúde e prosperidade, o que contrastava diretamente com o evangelho cristão pregado por Paulo. A cidade de Coríntio também era conhecida por seu ambiente intelectual, influenciada pelo pensamento filosófico grego. Coríntio abrigava muitas escolas de pensamento, onde os debates sobre éticas, moralidade e a natureza do universo eram comuns. Correntes filosóficas destacando-se o entocismo e o epicurismo e o ceticismo, cada um com uma sua própria visão sobre a vida e a busca da felicidade. Os coríntios valorizavam a sabedoria humana e o prestígio intelectual, o que levou alguns membros da igreja a serem influenciados por filosofias que promoviam a autossuficiência, o racionalismo e o elitismo intelectual. Esse apego à sabedoria humana causava divisões entre a igreja. Os coríntios valorizavam a sabedoria humana e o prestígio intelectual, o que levou alguns membros da igreja a serem influenciados por filosofias que promoviam a autossuficiência, o racionalismo e o elitismo intelectual. Esse apego à sabedoria humana causava divisões dentro da igreja, pois muitos cristãos de Coríntio começavam a misturar a mensagem do evangelho com essas filosofias pagãs. A igreja em Coríntio refletia os desafios da cidade em que estava inserida, como comunidade composta por convertidos vindos do paganismo e do judaísmo. A diversidade de origens e valores gerou uma série de problemas intensos, aos quais Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, abordou. Divisões e facções. A igreja estava dividida em diferentes grupos que seguiam líderes específicos como Paulo, Apolo e Pedro e até Cristo. Essas divisões eram alimentadas por sua mentalidade competitiva comum no ambiente grego, que valorizavam o status e a influência pessoal. Coríntio era uma cidade onde a imoralidade era comum e alguns membros da igreja ainda praticavam comportamentos sexuais inapropriados. Um dos casos mais graves era de um homem que mantinha relações com a mulher de seu próprio pai, algo que Paulo condenava veementemente. Além disso, a prostituição, especialmente no contexto do culto pagão, era um problema recorrente. Em vez de resolverem suas diferenças dentro da comunidade cristã, alguns membros da igreja estavam levando seus conflitos aos tribunais públicos, expondo os problemas internos da igreja para a sociedade pagã. A igreja enfrentava uma confusão sobre o papel do casamento e do celibato na vida cristã, especialmente em relação à imoralidade sexual prevalente em Coríntio. Paulo oferece conselhos sobre essas questões, defendendo a santidade do casamento, mas também reconhecendo o valor do celibato para aqueles que são chamados a isso. Outro ponto de discórdia na igreja era a questão dos alimentos sacrificados a ídolos. Muitos em Coríntio compravam carnes sacrificadas em templos pagãos, o que levantava dúvidas sobre a participação em práticas pagãs. Paulo ensina que, embora o ídolo em si não tenha poder, é necessário considerar a consciência dos outros irmãos e evitar os escândalos. A igreja também enfrentava problemas relacionados ao uso dos dons espirituais. Alguns membros, em particular aqueles que falavam em línguas, estavam usando seus dons de maneira a causar desordem e confusão nos cultos. Paulo exorta a comunidade a buscar os dons do discernimento e a priorizar o amor como o caminho mais excelente. Havia dúvidas entre os coríntios sobre a ressurreição dos mortos, possivelmente influenciadas por filosofias que negavam a possibilidade de uma ressurreição física. Paulo dedica o capítulo 15 para reafirmar a importância central da ressurreição de Cristo e a garantia da ressurreição futura para todos os crentes. A situação em Coríntio era tão problemática que Paulo sentiu a necessidade de escrever uma carta
longa e detalhada para corrigir os erros e aconselhar os cristãos em Coríntio. Sua abordagem foi pastoral, mais firme, destacando a importância de viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e a centralidade do amor e da unidade no corpo de Cristo. Paulo exortou os coríntios a abandonarem as divisões, a buscarem uma vida de santidade e a usarem seus dons para edificar a igreja. Em vez de causar disputas, ele também os lembrou da importância de manter a pureza doutrinária, especificamente em relação à ressurreição de Cristo, que era a base da fé cristã. A igreja de Coríntio estava inserida em uma cidade repleta de desafios culturais, morais e espirituais. A diversidade de problemas internos que surgiam reflete o impacto da sociedade sobre os cristãos, que ainda estavam em processo de amadurecimento na fé. A primeira carta aos Coríntios é um testemunho da paciência e da sabedoria de Paulo ao lidar com uma comunidade complexa, oferecendo lições valiosas que continuam relevantes para a igreja nos dias de hoje. A primeira carta escrita aos Coríntios por Paulo, por volta de 54 a 55 depois de Cristo, durante sua permanência em Éfeso, tem como propósito principal resolver problemas e desafios que surgiam na igreja de Coríntios após a sua fundação. Como a comunidade cristã em Coríntio estava imersa em uma cultura pagã e profundamente influenciada pela filosofia grega e pela imoralidade sexual, surgiram diversas questões práticas e teológicas que ameaçavam a unidade e a santidade da igreja. A carta de Paulo responde a relatórios de condutas problemáticas que chegaram de membros da comunidade, como a família de Cloe, e também aborda perguntas enviadas pela própria igreja. A carta de Paulo visa corrigir comportamentos desviantes, orientar a comunidade sobre questões práticas de fé e promover a unidade entre os crentes. Um dos principais propósitos de Paulo ao escrever aos Coríntios era promover a unidade da igreja. A comunidade estava fragmentada em diferentes facções, com alguns membros alinhando-se a líderes específicos como Paulo, Apolo, Pedro e até Cristo. Essas divisões eram sintomáticas de um orgulho espiritual e da busca por status muito comum no contexto cultural grego, onde a retórica e a sabedoria humana eram altamente valorizadas. Paulo exorta a igreja a abandonar essas divisões e a reconhecer que todos pertencem a Cristo e que o evangelho não é apenas uma questão de exibir sabedoria humana, mas de pregar a cruz de Cristo, que é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para os que estão salvos. Outro objetivo central da carta é corrigir os problemas de imoralidade sexual que estavam afetando a igreja. Paulo condena fortemente a imoralidade, especialmente no caso de um homem que estava em uma relação incestuosa com a mulher de seu pai, algo que nem mesmo os pagãos aceitavam. Paulo instrui a igreja a disciplinar aqueles que praticavam tais atos para preservar a santidade da comunidade. Ele também aborda as questões da prostituição, uma prática comum na sociedade de Coríntio, especialmente em relação aos cultos pagãos. Paulo ensina que os corpos dos crentes são membros de Cristo e templos do Espírito Santo e, portanto, devem ser mantidos puros. A igreja havia enviado a Paulo perguntas sobre casamento, celibato e vida familiar, e ele dedica sua boa parte da carta a responder essas questões no capítulo 7. A cultura de Coríntio, com sua imoralidade generalizada e diversidade de visões filosóficas, gerava confusão sobre o papel do casamento e do celibato na vida cristã. Paulo reconhece o valor do casamento e oferece conselhos práticos para lidar com questões como o divórcio, a união entre os crentes e não crentes e a importância do celibato para aqueles que são chamados a essa vida. Ele ensina que tanto o casamento quanto o celibato são dádivas de Deus e devem ser vividos de acordo com a vocação de cada um. Paulo também responde questões dos alimentos sacrificados a ídolos, um tema importante para os cidadãos de Coríntio.
Coríntios, já que a maioria da carne disponível no mercado era provavelmente de sacrifícios pagãos. Alguns cristãos mais maduros na fé entendiam que os ídolos não tinham poder e que podiam comer dessa carne sem problemas. No entanto, outros, especialmente os novos convertidos, tinham consciência fraca e sentia que estavam participando da idolatria ao consumir esses alimentos. Paulo ensina que, embora os cristãos tenham liberdade para comer, eles devem considerar a consciência dos outros e evitar ações que possam levar um irmão mais fraco a tropeçar. A liberdade cristã, segundo Paulo, deve sempre ser guiada pelo amor e pelo respeito ao próximo. A igreja em Coríntio também enfrentava problemas relacionados ao uso dos dons espirituais. Muitos estavam utilizando seus dons de forma desordenada e egoísta, especialmente o dom de falar em línguas, o que causava confusão e divisões durante os cultos. Paulo oferece instruções detalhadas sobre a diversidade e a unidade dos dons, enfatizando que todos os dons são concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja e não para exaltar indivíduos. Ele encoraja os coríntios a buscar os dons mais úteis, como a profecia e a práticas de seus dons com ordem e decência durante os cultos. No meio dessa discussão, Paulo apresenta uma famosa exortação, o amor de Cristo, o amor cristão. No capítulo 13, ensinando que sem amor todos os dons espirituais são inúteis. O amor é o maior de todos os dons e ele deve ser o princípio que governa todas as ações na comunidade cristã. Um dos temas mais importantes da carta é a ressurreição dos mortos. Havia confusão na igreja de Corinto sobre a ressurreição, possivelmente devido à influência de filosofias gregas que negavam a possibilidade de uma ressurreição corporal. Alguns em Coríntios acreditavam na imortalidade da alma, mas rejeitavam a ideia de uma ressurreição física. Paulo responde com uma poderosa defesa da ressurreição de Cristo e a ligação indissolúvel entre a ressurreição de Jesus e a esperança da ressurreição futura de todos os crentes. Ele ensina que a ressurreição é central à fé cristã e que sem ela a fé seria vã. A vitória sobre a morte conquistada por Cristo é a garantia de que os cristãos também serão ressuscitados em corpos glorificados. Paulo também dedica parte de sua carta à contribuição para os necessitados, especialmente para os cristãos pobres em Jerusalém. Ele encoraja os coríntios a serem generosos em suas ofertas, lembrando que a comunidade cristã é uma família em que todos devem cuidar um dos outros, compartilhando seus recursos de forma voluntária e com alegria. O propósito da primeira carta aos Coríntios é duplo: corrigir problemas internos e responder questões de práticas sobre a vida cristã. Paulo atua como pastor e mentor, orientando os coríntios a viverem de forma santa, a manterem a unidade da igreja e a serem guiados pelo amor de todas as áreas de suas vidas. A carta permanece uma das mais importantes no Novo Testamento, oferecendo conselhos e exortações que continuam relevantes para a igreja até os dias de hoje. A carta é notável pela forma prática e pastoral com que Paulo trata de assuntos profundamente espirituais. Por meio dela, Paulo enfatiza o conceito do corpo de Cristo, no qual todos os crentes têm um papel vital a desempenhar e devem viver em amor e unidade. Ele também oferece uma das exposições mais profundas sobre o amor cristão no capítulo 13, que continua sendo um dos textos mais citados em cerimônias religiosas e contextos éticos até hoje. Além disso, a epístola trata de um dos temas centrais da fé cristã, a ressurreição de Cristo e a promessa da ressurreição dos crentes, um ponto que Paulo aborda com grande clareza no capítulo 15, proporcionando esperança para além dessa vida. A primeira carta aos Coríntios é um dos textos mais relevantes do Novo Testamento, tanto em termos teológicos quanto em práticos. Escrita pelo apóstolo Paulo, ela aborda questões essenciais para a vida cristã, fornecendo uma visão ampla sobre a doutrina, a moralidade e o comportamento dentro da comunidade cristã. A carta apresenta ensinamentos
fundamentais que moldam a fé cristã primitiva e continuam a ter um impacto profundo na igreja moderna. Um dos temas teológicos centrais da carta de Paulo é a teologia da cruz. Paulo contrasta a sabedoria de Deus revelada na cruz de Cristo com a sabedoria humana que os coríntios valorizam no contexto de cultura grega, onde a retórica e a filosofia eram altamente estimadas. Muitos cristãos em Coríntio estavam tentando reconciliar o evangelho com filosofias humanas. Paulo enfatiza que a mensagem da cruz é loucura para os que perdem, mas para os que creem é o poder de Deus. Esse ensinamento é teologicamente significativo porque define o centro da fé cristã, Cristo crucificado. Paulo ensina que a verdadeira sabedoria e poder não estão na capacidade humana de entender ou raciocinar, mas na aceitação do sacrifício de Jesus na cruz. Isso desafia os padrões mundanos de sabedoria e força, redefinindo o que significa ser sábio e forte aos olhos de Deus. Outros pontos teológicos fundamentais da carta é a ressurreição de Cristo e a esperança da ressurreição dos crentes no capítulo 15. Paulo oferece mais detalhes. Outro ponto teológico fundamental da carta é a ressurreição de Cristo e a esperança da ressurreição dos crentes. No capítulo 15, Paulo oferece uma das mais detalhadas exposições teológicas sobre a ressurreição dos mortos. Ele argumenta que a ressurreição de Cristo é base da fé cristã e sem ela, nossa fé é vã. A ressurreição é apresentada como uma doutrina essencial, pois ela garante a vitória sobre a morte e o pecado. Essa esperança futura de ressurreição dá significado à vida cristã no presente, encorajando os crentes a perseverarem em sua fé e a viverem de forma santa, sabendo que suas vidas não terminam com a morte física, mas que haverá um corpo glorificado e uma nova vida em Cristo. A carta também tem grande importância prática ao tratar da moralidade cristã. Paulo aborda uma série de questões éticas, especialmente em relações à imoralidade sexual, que era um problema recorrente na igreja de Coríntio. Ele ensina que os cristãos são templo do Espírito e, portanto, devem manter a pureza moral e fugir das práticas imorais que eram comuns na sociedade de Coríntio. Paulo defende que a vida cristã é uma vida de santidade, não apenas nas ações externas, mas também no comportamento sexual, na honestidade e no tratamento uns com os outros. Essa ênfase da moralidade pessoal e comunitária continua sendo um guia prático para a igreja moderna, especialmente em contexto onde os valores seculares entram em conflito com os padrões bíblicos. Paulo oferece um ensinamento detalhado sobre os dons espirituais, no capítulo 12 a 14, destacando a diversidade dos dons concedidos pelo Espírito Santo e a unidade que deve existir no corpo de Cristo. Ele ensina que todos os dons são importantes e devem ser usados para a edificação da igreja e não para promover a vaidade ou a divisão. Além disso, o capítulo 13, que trata do amor, é talvez uma das passagens mais conhecidas no Novo Testamento. Paulo coloca o amor como o princípio norteador para o uso dos dons espirituais, ensinando que sem amor até os dons mais extraordinários são inúteis. Esses ensinamentos têm uma aplicação de prática duradoura, mostrando que a vida cristã deve ser marcada por um compromisso com o amor ao próximo, acima de qualquer expressão de poder ou habilidade espiritual. A unidade da igreja é um tema repetido ao longo da carta. Paulo adverte contra as divisões internas e exorta os coríntios a se lembrarem que a unidade da igreja é um tema repetido ao longo da carta de Paulo. Adverte contra as divisões internas e exorta os coríntios a se lembrarem de que todos pertencem a Cristo. Ele usa a metáfora do corpo de Cristo para descrever a igreja, enfatizando que, assim como o corpo humano tem muitas partes, mas é um só corpo, assim também a igreja é composta de diferentes membros, cada um com seus dons e funções, mas todos unidos em Cristo. Essa imagem teológica da unidade do corpo de Cristo é fundamental para a compreensão da comunidade cristã. Ela destaca a independência dos crentes e a necessidade da cooperação mútua. Na prática, Paulo ensina
ensina que a diversidade dentro da igreja deve ser vista como uma riqueza e não como motivo de divisão. Nos capítulos 8 a 10, Paulo trata da liberdade cristã, especialmente em relação aos alimentos sacrificados a ídolos. Ele ensina que os cristãos têm liberdade em Cristo, mas que a liberdade deve ser exercida com responsabilidade e consideração pela consciência dos outros. Para Paulo, a liberdade cristã não é uma licença para fazer o que se quer, mas deve ser guiada pelo princípio do amor ao próximo. Esse princípio é extremamente prático para a vida cristã, especialmente em situações em que as ações de Cristo podem influenciar a fé ou a consciência de outros. Paulo ensina que o amor e o cuidado pelo bem-estar espiritual dos outros devem ser sempre e deve estar sempre acima de qualquer reivindicação de liberdade pessoal. A primeira carta aos Coríntios também destaca a necessidade de disciplina na igreja, especialmente no que diz respeito a pecados graves que afetam a comunidade. O exemplo mais claro é o caso da imoralidade em 1 Coríntios capítulo 5, onde Paulo instrui a igreja a remover da comunhão o homem que estava em um relacionamento incestuoso. Esse ato de disciplina visava proteger a santidade da igreja e trazer o arrependimento ao ofensor. A prática da disciplina eclesiástica, conforme ensinada por Paulo, tem importância prática para a saúde espiritual da igreja. Ela mostra que a comunidade cristã deve lidar com o pecado de forma séria e, ao mesmo tempo, buscar restaurar o pecador por meio do arrependimento e do amor. Em conclusão, a primeira carta aos Coríntios é uma obra de profundo impacto teológico e prático, relevando tanto a visão pastoral de Paulo quanto os desafios que a igreja primitiva enfrentava em meio a um contexto cultural adverso. Corinto, uma cidade famosa por suas diversidades cultural, riqueza e moralidade questionável, serviu como cenário para o desenvolvimento de uma comunidade cristã que refletia tanto o potencial transformador do evangelho quanto as fraquezas humanas diante das tentações e influência externa. Paulo escreve aos Coríntios para corrigir o comportamento, responder às dúvidas, fortalecer a fé e, acima de tudo, unir uma igreja fragmentada. Seu tom é ao mesmo tempo de exortação e encorajamento, mostrando a preocupação de um líder espiritual comprometido com a pureza e a santidade da igreja, bem como a harmonia e o amor entre os membros. Um dos principais objetivos da carta é restaurar a unidade da igreja, que estava gravemente ameaçada por divisões internas. Paulo deixa claro que as facções baseadas na lealdade de diferentes líderes como ele, Apolo ou Pedro não tinham um lugar no corpo de Cristo. O chamado à unidade não era apenas organizacional, mas espiritual e teológico. Todos pertencem a Cristo e é em seu nome que a comunidade deve ser construída. A cruz de Cristo e não a eloquência ou sabedoria humana deve ser fundamento da fé e o ponto de unidade para todos os crentes. Paulo trata as questões da moralidade sexual com seriedade, refletindo sua convicção de que os cristãos, como templo do Espírito Santo, devem viver em santidade. A imoralidade sexual e a falta de disciplina dentro da comunidade eram problemas que ameaçavam o testemunho da igreja e a sua integridade espiritual. Para Paulo, a vida cristã exige uma distinção clara em relação ao comportamento pagão prevalente e ele chama os crentes a uma ética sexual que reflete a santidade de Deus. A moralidade cristã não era apenas sobre evitar o pecado, mas sobre viver uma vida que reflete o caráter de Cristo. Paulo, portanto, estabelece princípios práticos sobre o comportamento de Coríntio nas áreas de sexualidade, relacionamento e até mesmo nas suas responsabilidades sociais e econômicas. Um dos ensinamentos mais profundos e duradouros da carta é o papel central do amor no capítulo 13. Paulo oferece uma visão incomparável do amor cristão, que deve ser a base de toda ação e relação dentro da igreja. O amor é o maior do que qualquer dom espiritual, maior do que a fé e a esperança, e sem ele, até os maiores feitos são vazios. Essa visão prática e teológica do amor desafia os crentes a viver
viverem uma vida marcada por sacrifício, paciência, bondade e perdão. O amor não é apenas um sentimento, mas um comportamento que reflete a natureza de Deus. Ao destacar o amor, Paulo não só resolve disputas sobre dons espirituais, mas também oferece um modelo para a vida comunitária em qualquer contexto cristão. A carta aborda extensivamente o uso dos dons espirituais e como eles devem ser exercidos de maneira ordenada e para a edificação da igreja. Paulo incentiva os coríntios a valorizarem a diversidade dos dons, entendendo que cada dom tem seu lugar e função no corpo de Cristo. No entanto, ele também adverte contra o uso egoísta e desordenado desses dons, como era o caso de falar em línguas que estavam causando confusões nos cultos. Essa orientação prática sobre os dons espirituais ainda serve como base para muitos debates e práticas dentro da igreja moderna. A ênfase de Paulo na necessidade de edificação comunitária ordena a decência no culto. É um princípio que permanece relevante para o funcionamento saudável de qualquer congregação cristã. A primeira carta aos Coríntios oferece uma visão completa e integrada do que significa ser uma comunidade cristã. Ela aborda questões teológicas centrais como a cruz e a ressurreição e também responde a perguntas práticas sobre moralidade, comportamento comunitário e culto. Paulo deixa claro que a vida cristã é vivida em um contexto de relacionamento onde a santidade pessoal, a unidade e o amor ao próximo são os pilares de uma comunidade saudável. Para a igreja moderna, a carta de Paulo continua a ser uma fonte essencial de sabedoria e orientação. Ela nos desafia a buscar a unidade, a viver em santidade e a usar os nossos dons para edificar o corpo de Cristo e a manter a esperança firme na ressurreição. Acima de tudo, ela nos lembra que o amor deve ser o fundamento de tudo o que fazemos, pois sem ele todos os esforços são inúteis. Assim, a primeira carta aos Coríntios é um chamado à maturidade espiritual e ao compromisso com o Evangelho de Cristo, tanto em nossa teologia quanto em nossa prática diária. E assim, eu convido todos a estudar a carta de 1 aos Coríntios que o apóstolo Paulo escreveu e ver a riqueza que ela nos dá para nossa caminhada com Cristo. E assim, eu deixo a paz.